A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida. Amém. E uma que eu não conheço. Essa aqui? É? A filha do Alexandre. É? Eu não lembrava dela, não. Tá passando uns dias aí pra rua. Ai, que benção. Qual é o nome? Nicole. Nicole. Seja bem-vinda, Nicole. Glória a Deus. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. De pé um pouquinho, né? Já ficava de pé, já sentava, mas fica de pé mais uma vez. Vamos ler o livro de Salmos, Salmo 65. Davi louva a Deus e dá-lhe graças pelas bênçãos recebidas. Salmo 65, vamos ler a partir do versículo 1. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti verá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra ti, mas tu perdoa as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Porque pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. E os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refresca. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo quando assim a tens preparada. Tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. Tu a amoleces com a muita chuva. Tu abençoas as suas novidades. Tu coroas o ano da tua bondade, e as tuas verdades destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo. Por isso, eles se regozijam e cantam. Oh, querido e glorioso Deus, quão grandes e maravilhosas coisas o Senhor tem feito, o Senhor realiza no nosso meio, Pai. E agora, Deus Santo, que estamos aqui, Senhor, do teu altar para aprender a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa nos ensinar, nos orientar e fazer com que essa palavra fique gravada em nossos corações, para que nós possamos viver segundo tudo aquilo que está escrito, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Nós cantamos aqui, né? Tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi. Minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Ou seja, eu separei. Consagrar alguma coisa é separar para um fim específico. No caso, para o altar do Senhor. Então eu consagrei a minha vida no altar de Deus. Isso é muito sério. Amém. Isso é muito sério. A gente precisa ter esse entendimento, ter essa visão de que a nossa vida pertence ao Senhor e deve ser usada para a glória dele. Tudo aquilo que nós fazemos precisa refletir a glória de Deus na vida daqueles que estão ao nosso redor e até aqueles que estão longe. Amém? Então esse salmo fala um pouquinho também sobre isso, porque ele está falando sobre nós reconhecermos as grandezas de Deus, né? No versículo 4 ele diz: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes chegar a ti. Ele já começa reconhecendo que é algo precioso. Uma pessoa que foi escolhida por Deus para estar na presença dele é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa feliz. E aí no versículo 5 ele diz: com coisas tremendas de justiça nos responderás. E é isso que eu quero falar um pouquinho. Como é que Deus nos responde?
Como é que Deus fala com cada um de nós? E eu não vou falar simplesmente sobre as coisas pequenas do nosso dia a dia, as coisas pessoais, particulares de cada um de nós. Porque Deus fala muito conosco naquilo que Ele opera pessoalmente na vida de cada um de nós. Eu posso ter uma experiência tremenda e maravilhosa aqui na igreja, e eu também vou ter a minha experiência particular com Deus. Aquilo que eu orei e que ninguém sabia, nem meu cônjuge, nem minha família, ninguém. Porque eu falei no secreto com Deus, com meus lábios fechados, apenas fiz a minha oração no meu coração com Deus. Eu falei com o Senhor, e aí o tempo passa e você começa a ver que Deus atendeu a tua oração, por aquilo que você pediu, Deus te concedeu. Seja uma orientação para fazer alguma coisa, uma direção, seja uma bênção, uma cura, um livramento. Deus te deu aquilo que você pediu e que ninguém mais sabia. Então é uma experiência pessoal, é uma experiência única, porque é só sua com Deus. Agora eu quero falar um pouquinho hoje sobre as experiências que nós temos como ser humano dentro de um planeta. Existem coisas que nós vamos ver o agir de Deus. A palavra diz que Deus se manifesta pelas coisas que Ele criou. Então a pessoa pode até não querer crer na existência de Deus, mas ela nunca vai conseguir explicar totalmente tudo aquilo que foi criado e como as coisas funcionam. Os cientistas estudam isso há séculos, para não falar milênios, porque os mais antigos também já pesquisavam, não com a tecnologia de hoje, mas também já pesquisavam sobre astronomia, sobre astrologia. Agora, hoje ainda mais, porque hoje nós temos uma tecnologia que envia satélites para o lado de fora, temos telescópios que conseguem captar imagem a não sei quantos bilhões de anos-luz aí, eles vão pesquisando, eles vão fazendo descobertas tremendas. Então, o que nós vamos aprender com tudo isso? É a grandeza de Deus. Manifesta em tudo está a grandeza de Deus. E uma coisa interessante que a gente precisa parar para pensar o ser humano, por mais tecnologia que tenha, ele não consegue controlar a natureza. O homem não pode controlar a natureza. Ele consegue aprender a lidar com ela. Por exemplo, vou dar um exemplo de Israel. Um lugar seco. E eles aprenderam a cultivar lá naquela sequidão, através da irrigação do solo. E ali eles conseguem se manter. Deserto aí aqui dos Estados Unidos, que hoje é um lugar de cassinos, Las Vegas, era uma região deserta, seca. E aí eles começaram a colocar cassino lá, sabe como é que é? Rola muito dinheiro, aí acaba tendo investimentos e as pessoas conseguem viver hoje em Las Vegas, que é um deserto. Então o fato de aprenderem a lidar com um determinado lugar, um determinado espaço, regiões que são alagadiças, regiões que são de encostas, o fato de você aprender a lidar com isso não quer dizer que você tenha um controle. Quando Deus envia uma estiagem longa, tudo seca. E o homem não consegue ainda fazer chover. Já tentaram. Mas até hoje o homem não consegue fazer chover. A chuva que tem é aquela artificial das novelas, dos filmes, que é com a mangueira, com jato d'água de algum lugar. O homem não tem controle, por exemplo, numa enxurrada. Quando Deus abre lá as fontes do abismo lá, quando vê aquela água de baixo lá, aquela água que brota da terra, tanto do alto quanto aquela que vem dos mananciais e vem com aquela largueza, sai inundando tudo, derruba tudo, destrói tudo que o homem construiu. E sem contar terremoto, maremoto, vulcões, tornados. Os Estados Unidos até sabem a época dos tornados. É a época dos tornados agora, você escuta na televisão, mas eles não têm controle ainda, não conseguem desviar os tornados, pelo menos. Não vou nem dizer impedir de serem gerados, mas eles não conseguem desviar ainda das cidades. Por quê? Porque isso é a força de Deus.
É o poder de Deus e eu preciso aprender a enxergar Deus naquilo que Ele faz, da maneira como Ele age, compreender as grandezas de Deus, compreender que Ele está muito mais elevado. Isso deveria, no mínimo, nos fazer temer ao Senhor. E aí, a partir do momento que eu aprendo a temer ao Senhor, eu aprendo também a andar e a caminhar na presença dEle. Para quê? Para eu buscar a face dEle. E aí, ainda que eu não possa impedir os tornados de vir, ainda que eu não possa impedir os maremotos, os terremotos, eu posso buscar a misericórdia de Deus na minha vida. Eu posso buscar a misericórdia do Senhor na vida dos meus. Agora, hoje, pastor, eu estou tentando começar a fazer uma oração, uma unção, para justamente abençoar a nossa saúde, que atualmente é a área que mais aflige a humanidade. Não vou nem falar um país ou outro, não, é o que está afligindo a humanidade como um todo, é a questão da saúde. Quantas pessoas têm perdido a paz, têm ficado fora de si, com medo, por conta da própria saúde, da própria segurança, da segurança dos seus. Alguns nem tanto temem por ele, mas temem por ver um dos seus familiares, um filho, o pai, a mãe, a esposa, o esposo, temem por ver alguém ser contaminado. Então hoje nós vamos orar. Então eu posso não ter controle sobre a natureza, ainda que a Bíblia nos fala que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode falar para um monte, sai de um lugar para o outro. Às vezes a gente olha algumas situações e você vê o agir de Deus. Olha que até nisso, que é controle de Deus, quanto se dá uma situação em que há necessidade de um agir diferente, sobrenatural, maravilhoso, que seja uma operação de maravilhas. Deus ainda assim se manifesta a favor do seu povo. A gente tem alguns casos bíblicos, da abertura do Mar Vermelho, a abertura do Rio Jordão, quando Josué ora e por um dia e uma noite lá o céu fica parado para ele poder vencer os amalequitas. Outra situação no relógio de Acás também, lá quando o rei, agora me fugiu o nome do rei, ele está passando por uma situação, ele pede um sinal de Deus, acho que é o rei Ezequias, se não me engano, e aí o profeta fala: o que você quer? O relógio de sol adiantar ou atrasar? Não, adiantar é fácil, quero ver atrasar. Aí o relógio do sol de Acás volta lá, o rei Ezequias mesmo. Aí o relógio do sol de Acás volta lá, ou seja, a terra é como se a terra tivesse girado, né? Ao contrário, num espaço de tempo. Então, coisas sobrenaturais que Deus permitiu para que o homem pudesse ver. Um outro no Novo Testamento, nós vemos quando o mar está revolto e os discípulos ali assustados, está no Evangelho de Mateus capítulo 8, abre aí rapidinho, não vou ler muitos textos, então a gente consegue ler esse. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 26. Vamos ler o 25 e 26. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Mateus 8, 26. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E Jesus queria que os homens... que é isso, que nós temos essa fé, essa autoridade para até nas coisas que concernem a natureza, nós possamos interagir para a glória de Deus. Não é para soberba humana, não é para que o homem comece a achar que ele é alguma coisa, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Então nós podemos ver o agir de Deus nas coisas pequenas e nas coisas sobrenaturais, nas coisas que vão muito além do nosso entendimento e do nosso alcance, coisas que o homem não tem como controlar. Como é que alguém vai mandar o mar parar? Existe alguma máquina, existe alguma ciência que possa fazer isso? Não! Aquele vento forte, não tem como. A gente consegue fazer de repente uma parede forte que consegue suportar, mas o vento não vai parar de soprar.
E dependendo da fúria do vento, às vezes ela joga aquela parede que as pessoas acreditavam que era suficientemente forte, joga no chão. A gente vê cidades inteiras sendo devoradas. A força do fogo, que foi uma chaminha pequenininha que o provocou. Aí vem o vento, acabou. Aquele fogo é espalhado, a cidade inteira vai embora pela força do fogo. Por quê? Porque tem um vento soprando ali, espalhando aquele fogo, e Deus não faz chover. Mas alguém pode orar com uma fé sobrenatural e falar: Senhor, envia chuva. Envia chuva, Senhor, para molhar isso daqui, para alagar isso tudo. Mas cadê a fé? Cadê a fé desses homens que deveriam estar buscando a Deus e clamando e para ver Deus entrar com misericórdia? E se imagina, levanta um grupo de oração em algum lugar e começa a orar e clamar, e aí de repente começa a chover sobre aquele lugar, e as pessoas falam: olha, o povo de Deus orou e aconteceu um milagre. Foi o que aconteceu lá, que está registrado até hoje, sobre Moisés ali orando, falando com Deus, de repente o mar se abre. Então Deus quer que esses sinais se façam presentes hoje. E nós, para isso, precisamos compreender quem nós somos diante de Deus e compreender o tamanho, a grandiosidade, a altura do nosso Deus, do Deus a quem nós servimos. Eu sirvo a um Deus tão grandioso, tão maravilhoso. Será que eu enxergo isso? Será que a minha mente consegue alcançar a grandeza do Deus a quem eu sirvo? Será que o meu entendimento consegue reconhecer que eu sou uma pessoa especial para Deus? Porque às vezes a gente até consegue enxergar a grandeza de Deus, mas eu tenho dificuldade para enxergar quem eu sou diante dEle, como Ele me considera, como Ele quer que eu, como filha, haja. Será que eu consigo enxergar isso? Ou na hora que eu vou orar, eu consigo apenas me lembrar dos meus pecados e de como eu sou pequena e de como eu sou nada na presença dEle? É verdade, nós somos pequenos, não somos nada, mas nós temos acesso a Ele através de quê? É da minha força, do meu poder, é da minha capacidade de jejuar e de passar horas em oração? Não, eu tenho acesso a Ele pela graça, por causa do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Abra aí, carta aos Hebreus, capítulo 10. Verso 16 diz assim: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Quando Deus entra no coração, Ele quer fazer o que? Ele quer escrever a lei dele aqui no nosso coração. Ele quer colocar tudo isso aqui no nosso entendimento, e também não lembrar do nosso passado. Aquilo que eu fiz antes de conhecer a Jesus, eu errei porque eu não conhecia o Senhor, esse pecado Deus quer colocar longe. E se eu consigo entender isso, que a iniquidade, essa raiz adâmica que habitava em mim e que me levava a pecar, se eu conseguir entender que esse tipo de pecado ele foi totalmente apagado, que Jesus fala que Ele não vai lembrar mais, eu consigo ter acesso ao Senhor e falar com Ele. E eu já falei até isso aqui. Por que a gente consegue perceber a fé do novo convertido? Novo convertido ora com uma ousadia. Ele fala de Jesus com uma ousadia. Por quê? Porque ele está naquele primeiro amor. Ele está crendo, ele está confiando que os pecados dele realmente foram apagados. E que Deus está ali na vida dele. Mas o tempo passa, vem os problemas, vem as lutas, vem os dados, etc. A gente vai esquecendo. A gente está esquecendo de quê? É da promessa. É da palavra que devia ficar cada dia mais vivificada nos nossos corações. A gente vai se esquecendo disso. A gente vai se afastando desse princípio bíblico. Deus fez uma obra na minha vida. A obra não é uma obra pequena.
Deus simplesmente apagou os meus pecados. Deus me resgatou das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor, para que eu pudesse andar em novidade de vida. Novidade, vida nova com Cristo. Amém. Os meus pecados foram apagados, a minha vida pregressa foi limpa, foi lavada. Eu agora sou uma nova criatura na presença de Deus. E eu tenho acesso a essa graça, eu tenho acesso a Ele, eu posso falar com Ele, eu posso orar e Deus vai me ouvir. E o que Deus quer de mim? É claro que Ele quer que eu me santifique, é claro que Ele quer que eu busque, é claro que Ele quer que eu ore, que eu jejue, isso aí não tem dúvida nenhuma. Não, isso não está em questão. Mas agora eu passei uma semana aqui na correria, eu não jejuei, e agora aconteceu uma situação difícil, eu preciso orar. Eu não posso orar porque eu não jejuei essa semana. Eu não posso, não, alguém me deu a palavra, eu fui numa igreja visitar, me deram uma oportunidade, mas eu não preparei nada. Mas a palavra tem que estar junto de nós, na nossa boca. Quando você está em algum lugar e você precisa falar do amor de Deus, você vai falar, não, eu não trouxe minha Bíblia, eu não posso falar. É assim? Não. Você está conversando com a pessoa e você vai falar. Mas foi me dada a oportunidade, eu fiquei tão nervosa que eu não consigo lembrar de nenhum versículo. Tá bom, então lembra de uma bênção que Deus te deu e vai lá e dá um testemunho. Amém? Lembra de uma bênção, lembra de alguma coisa que Deus fez na sua vida e dá um testemunho. E quando você estiver testemunhando, você pode não lembrar o versículo onde está escrito, mas você vai lembrar da palavra que você vai falar. É assim que Deus quer agir na nossa vida. Deus quer... estamos vivendo tempos difíceis. Tempos muito difíceis. Eu estava ouvindo uma reportagem, eu estava lendo, na verdade, uma reportagem. Ela foi publicada, na verdade, ano passado, nem foi esse ano, né? Também está começando o ano agora. E aí falando sobre a volta dos judeus para Israel. Sabia que tem muito judeu procurando voltar para sua terra, porque eles estão sentindo que é o momento de voltar para Israel? É sinal de tempos. Pensa, os judeus querendo voltar para casa. Eles entendem que é o momento em que eles precisam estar na terra deles. É Deus. Então os tempos estão se abreviando e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entrar na presença do Senhor. Quanto mais maldade você vê lá fora, mais a presença de Deus você precisa. Tem uma frase que é atribuída a Albert Einstein, que ele estava uma história que se conta, eu não vou entrar muito em detalhe porque eu não vou lembrar a história toda, mas que ele estava na escola e o professor desafiando os alunos lá, se Deus existe, por que existe tanto mal sobre a terra? E aí ele, de forma simples, ele pergunta para o professor, ou ele ou outro aluno que já levanta e pergunta, existe frio? Ele fala, cara, que existe? Fala, não existe frio, não se pode medir o frio, se mede o calor, o frio é a ausência de calor. Existe escuridão? Não existe escuridão. Existe escuridão. Não, professor, não existe escuridão. Claro que existe, a gente não vê. Não existe não, professor. A escuridão é a ausência da luz. Se você colocar a luz, a escuridão acaba. Aí ele pergunta, existe o mal? Claro que existe, a gente está vendo o mal por todo lado. Não, professor, não existe o mal não. O mal é a ausência de Deus na terra. É a ausência do bem, que consequentemente é a ausência de Deus. Então, por que o mundo está? O mundo está se perdendo. O mundo está sem Deus. A maldade está aumentando, porque a palavra diz que quando aumenta a iniquidade, o amor vai esfriando. E o amor esfria e aquela pessoa vai sendo contaminada pelo mal, ou seja, ela vai se afastando de Deus. Quanto mais pessoas se afastam de Deus, mais a maldade vai imperar. E é o que vai acontecer, é o que é bíblico. Vai acontecer no final dos tempos, as pessoas vão se desesperançar. Só que nós não temos nada com o mundo, nós não somos desse mundo. Nós somos embaixadores do reino dos céus aqui na terra, aleluia. Então eu não tenho que me preocupar com o que está acontecendo lá no mundo, o que está acontecendo lá fora. Se é pandemia, se é guerra, seja o que for, a minha vida com Deus é a minha vida com Deus e ponto final. E o salmista aqui, voltando lá para o livro de Salmos,
Salmos 65. Ele diz aqui, versículo 5: com coisas tremendas de justiça nos responderás. É a justiça de Deus que vai mostrar para você que Ele está te respondendo. E Ele mostra aqui, ó, pela força Ele consolida os montes. Verso 7: o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. Nós lemos aqui no Evangelho de Mateus capítulo 8, quando Jesus apazigua a tempestade, tá? Então é Deus que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas, o tumulto das nações. Esse tumulto de guerra, Deus pode acalmar tudo isso. A hora que Deus fala acabou, acabou. Tu visitas a terra e a refresca, a chuvinha, aquela chuva, né? Eles passam esses dias com tanto calor, para tudo quanto foi lá, das temperaturas altíssimas. Você ia na rua, daqui a pouco chegava em casa, a primeira coisa que você procurava era o chuveiro. E agora o dia está fresquinho. Ontem, hoje, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, bastante fresquinho, bem gostoso o tempo. Deus mandou uma chuva esses dias e foi refrescando. E aquela chuva vinha, às vezes voltava aquele calorão. Agora não, vem uma chuvinha mais calma, umas nuvens para encobrir o sol, e a temperatura amenizou, tá aquela temperinha gostosa que o paulista gosta. Tu visitas a terra. O que é isso? Diz aqui, olha, tu visitas a terra e a refrescas. Esse refrigério do tempo é o quê? Visitação de Deus. Porque Deus, a temperatura deveria ser aquela temperatura amena, gostosa. Esse sol causticante, esse frio de matar, isso veio depois do pecado. Até então o vapor regava a terra, era tudo no tempo certo, na medida certa. E aí veio esse caos, mas quando Deus visita a terra, Ele manda aquele frescor, aquele vento, aquela coisa gostosa, aquela brisa, para que todos nós possamos nos alegrar. Veio o calor, precisa do calor, para que as plantas possam produzir a fotossíntese, para que nós possamos absorver vitamina D, para tanta coisa bonita, né? Serve o sol, serve bem a chuva também. Vindo sob medida, ela molha a terra, ela prepara os campos para o plantio, ela enche os rios que nos dão água potável. Então, há muita coisa boa no sol, na chuva, mas quando vê aquela coisa que é um chiclete, a gente vai, puxa vida, está matando, o calor está matando gente. Quando vem aquele frio de rachar, que as pessoas morrem nas calçadas, morrem dentro de casa muitas vezes, que moram em casas que são muito rudimentares. Aí a gente vê tudo isso, consequência do mundo do pecado. Mas isso vai acabar. E eu preciso entender quem é Deus, porque eu quero estar com Cristo, aqui e na eternidade. Aqui está passando muito rápido, gente. Tudo isso aqui está indo embora, a gente não vê mais o ano passar. Antigamente a gente brincava, curtia, usufruía, e o ano parecia que demorava a passar. Hoje, quando você abriu janeiro, daqui a pouco você já está em julho, quando você vê, já está chegando em dezembro, já está os enfeites de Natal. O negócio está tão acelerado que antigamente você começava a ver efeito de Natal em dezembro. Agora em outubro você já está vendo os preparativos para o Natal. Mas a indústria mesmo já começou a se preparar agora para as coisas do final de ano. Porque eles sabem que o tempo é muito rápido, passa tudo muito rápido. Então você tem que se preparar. Começa o inverno, já está preparando Quem trabalha com costura sabe, né? Oi? Isso, é o verão. Está entrando o inverno agora, estão trabalhando lá o verão já. Quando começa o verão, aquele calorão, estão lá fazendo roupa de inverno. Porque é tudo muito rápido. E todo mundo precisa estar preparado para tudo. A Bíblia diz no Salmo 90, os dias passam rapidamente e nós voamos. Então vamos passar o nosso tempo, mas separando dele uma boa parte para estar na presença do nosso Deus e compreender a grandeza das suas obras. Reconhecer que tudo que está aqui está sob o domínio do Todo-Poderoso. Nós estamos aqui nessa terra sujeitos a Ele, à vontade soberana dEle, seja ímpio, seja crente. O sol está lá e Deus faz o que Ele quer, e todos vão usufruir. A chuva, tudo que vem como
natureza afeta uns e a outros. E nós precisamos entender que essas coisas estão nas mãos do nosso Deus. E quem sabe, no momento desse, presta atenção, ainda sermos usados por Deus, como Moisés foi, como Elias foi, como Eliseu foi, como tantos homens e mulheres de Deus foram usados para agir, até interferindo na natureza e revelar ao homem o poder do nosso Deus, para que aprendam a temê-lo, para que se convertam a Ele e abandonem os seus pecados. Que o nome de Jesus Cristo de Nazaré nos conceda essa autoridade. Amém? Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos falar com Deus.